todo esse processo deles. Queridos, hoje, com a vênia dos que estiveram lá no estudo de sexta-feira, vamos ouvir bastante coisas que ouviram já na sexta, mas eu gostaria de compartilhar uma reflexão com vocês, que na verdade eu considero ela bastante simples, mas também considero que é profunda. Mas por outro lado, é uma reflexão que, de alguma maneira, ela é amplamente, o seu conteúdo é amplamente desconhecido, na verdade. E gostaria de intitular essa reflexão dessa manhã da seguinte maneira. É uma pergunta, na realidade, uma pergunta que eu faço para vocês, faço para todo mundo, na verdade. Onde está o templo de Deus? Onde está o templo de Deus? Porque Deus sempre esteve, Deus está, e Ele sempre estará no templo dele. Isso nunca vai mudar, jamais. E eu gostaria de, como se diz, rebobinar um pouco na história, a propósito de templos. Eu creio que todos aqui estão familiarizados, né, na história com o Templo de Salomão. Foi lá 1000 anos antes de Cristo, foi construído o Templo de Salomão. Talvez não tenhamos tanta informação sobre esse templo, mas uma coisa interessante sobre ele, que tomou 7 anos para ser construído o Templo de Salomão. 150 mil homens trabalharam para a construção desse templo. Usaram pelo menos 3,5 toneladas de ouro para o adobo do templo por dentro. E, queridos, se fôssemos estimar o valor daquilo que foi gasto para a construção do Templo de Salomão em Jerusalém, não me refiro a esta coisa que está em São Paulo, não. Me refiro ao Templo de Salomão, lá de 1000 anos atrás, antes de Cristo. E sabe, se fosse avaliado hoje, o que se gastou para o Templo de Salomão são ao redor de 2 trilhões de reais. Por que eu estou dando essa informação? Para você que possa dimensionar de alguma maneira o que foi a importância desse templo. Porque eu estou falando isso porque tem que ver com o que segue, ok? Na inauguração desse templo, o rei Salomão, ele sacrificou 22 mil bois. 120 mil ovelhas foram sacrificadas na dedicação do templo. Eu creio que é algo difícil para a gente imaginar hoje. Muito difícil. Tudo isso para mostrar o esplendor, o glorioso que era o templo de Salomão. Que na verdade jamais na história se construiu algo parecido. Jamais. É interessante é que esse templo ele foi destruído pelo Império Babilônico ao redor do ano 580 a.C. Ele foi destruído e o povo foi levado para o cativeiro. Um cativeiro que, segundo o profeta Jeremias, durou mais ou menos seus 70 anos. Depois desse cativeiro, o povo estava para voltar. O outro rei, rei Ciro, estava muito aberto e disposto a apoiar a volta do povo de Israel para a terra prometida novamente. E eles vieram, logicamente, com a intenção de reconstruir ou construir um segundo templo. Agora, o que é interessante na construção desse segundo templo é o seguinte. Vamos aqui encontrar vários personagens que eram contemporâneos aí. Talvez você na sua Bíblia tenha visto o livro de Esdras. Eu acho que ninguém leu o livro de Esdras. Neemias, alguns poucos leem Neemias.
Mas você vai encontrar, por exemplo, o profeta Ageu, também outro profeta que ninguém vai ver, porque está tão pequeno lá no Antigo Testamento. O profeta Zacarias, que é um pouquinho mais conhecido. São todos contemporâneos, esses homens. Todos contemporâneos. E nessa campanha dificultosa, extremamente difícil, de voltar a Jerusalém e sobretudo, a reconstrução, ou construir o segundo templo, uma tarefa realmente complicadíssima naquele tempo. O profeta Ageu, de repente, aparece. Nós vamos colocar alguns textos aí para você acompanhar. O profeta Ageu, lá no capítulo 2, versículo 9, ele fala o seguinte: a glória do segundo templo será maior que a glória do primeiro templo. E ali o Senhor trairá paz. Olha bem, o Senhor trairá paz. A glória do segundo templo. E é interessante que desde então houve um segundo templo e nunca houve um terceiro templo. Nunca houve. Ok? Agora é interessante que alguém diz: como pode ser que a glória do segundo templo pode ser maior que a do primeiro, sendo que, ainda que uns 20 anos antes de Cristo, aparece um rei chamado Herodes, e ele faz uma ampliação do segundo templo. A ampliação ficou maravilhosa, ficou muito esplendorosa, mas nem chegava aos pés do templo de Salomão. E para piorar o problema, 40 anos depois da morte de Cristo, vêm as legiões romanas com o general Tito e derruba o segundo templo. De fato, Jesus, inclusive, ele profetizou sobre isso. Lá em Mateus 24, versículo 1 e 2, os discípulos chegaram super entusiasmados com Jesus, falando: olha, Senhor, que maravilhoso o templo. E Jesus diz: não ficará pedra sobre pedra. Jesus parecia que não estava muito entusiasmado com esse templo. Isso aconteceu no ano 70 da era cristã. 40 anos depois, mais ou menos 40 anos depois da morte de Cristo. Alguém poderia dizer, então, deu B.O. na profecia de Ageu. Ageu falou que a glória do segundo templo seria maior. Falhou a profecia de Ageu? Será? Não, não falhou. Ageu falou: a glória será maior e ali o Senhor trairá paz. E o profeta Malaquias, que é outro que ninguém conhece muito dele, a Malaquias, diz um amigo meu. Não, o profeta Malaquias, lá no capítulo 3, versículo 1, ele diz o seguinte: primeiro ele profetiza sobre a vinda de João Batista, olha só, falando de João Batista. E no mesmo versículo ele diz: e de repente o Senhor virá ao seu templo. Parece que ele lança mais luz sobre o que o Ageu queria dizer com a glória do segundo templo. De repente o Senhor virá ao seu templo. Porque no templo do rei Salomão estava a arca do pacto, que manifestava a presença de Deus, e a glória de Deus aparecia através da arca, ou sobre a arca, sobre o propiciatório. Mas no segundo templo, logicamente, a arca já havia sido desaparecida ou roubada, ninguém sabia o que aconteceu. E esse segundo templo, a glória seria maior. E queridos, se vamos através de todo o Antigo Testamento, tudo aquilo que a gente lê aponta para a pessoa de Jesus Cristo. Sabe por que a glória do segundo templo foi maior? A profecia de Ageu se cumpriu, sim.
Porque Deus em pessoa entrou no segundo templo. Jesus Cristo, ele entrou naquele templo. E Malaquias se assegura, colocando João Batista na frente, ali na profecia dele, que vinha abrir caminho para o Messias. Isso nos fortalece na convicção de que o homem de Nazaré, Jesus de Nazaré, aquele homem tão atacado, tão questionado na história, é verdadeiramente a segunda pessoa da Trindade, é o nosso Deus, é o nosso Senhor, é o nosso Salvador. Amém. A profecia de Ageu então se cumpriu. Outro dia ouvia um testemunho, queridos, de um rabino judeu, que ele se havia convertido ao cristianismo sendo um homem sumamente preparado, academizado na lei judaica, um homem de idade, com muita experiência, e perguntaram para ele: como é possível que o senhor, sendo um homem da lei judaica, com tanta experiência, você tenha se convertido à fé cristã? Ele falou: é muito simples. É muito simples. Um dia eu li o profeta Daniel, capítulo 9, versículo 25 e 26, que diz que antes da destruição do templo, ou seja, no ano 70, o Messias seria cortado, o Messias seria tirado, ou o Messias morreria. Então, conclusão lógica, nós sabemos que a história do templo que destruiu no ano 70 é uma realidade. E 40 anos antes da destruição, este homem simples, carpinteiro, nascido em Belém, que o povo, a própria religião rejeitou, porque ele parece que não tinha nenhum atrativo para a religião da época, como diz o profeta Isaías. Esse ninguém para o povo, esse ninguém para a religião, era o próprio Deus. Porque o Messias foi tirado, foi cortado, morreu antes da destruição do templo. Isso deve ser um tremendo testemunho também para reforçar a nossa própria fé, a confiança de que não estamos simplesmente servindo a um carpinteiro, não somente estamos crendo em um carpinteiro, senão que ele é o Messias, ele é o nosso Deus, ele é o nosso Senhor, ele é o Salvador, e a nossa fé é profunda, é verdadeira, é concreta, é real, é histórica. Isso é importante, isso é muito importante. Eu quero ler um texto, se alguém pode colocar lá o texto para a gente. É parte do texto que foi lido no começo da reunião. João capítulo 4. João capítulo 4, no versículo 19, que aparece este diálogo muito conhecido por todos, que é a conversa de Jesus com a mulher samaritana no poço de Jacó. E foi o seguinte: disse-lhe a mulher: Senhor, eu vejo que tu és um profeta. Nossos pais, samaritanos, adoraram neste monte, referindo-se ao monte Gerizim. E vós dizeis que é em Jerusalém, no templo, o lugar onde o homem deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me. Mulher, crê-me. A hora vem
vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém, nem nesse altar do Monte Gerizim, nem no templo de Jerusalém, nem nos templos católicos, nem nos templos evangélicos, adorareis ao Pai. Em nenhum lugar adorareis ao Pai. Jesus lhe disse: vós adorais o que não conheceis. Isso tem que ver com a história, essa expressão de Jesus. Os samaritanos estavam crendo que o lugar de adoração era no Monte Gerizim, porque quando Josué entrou com o povo de Israel na terra prometida, foi o primeiro lugar onde ele parou com o povo. Levantaram um altar no Monte Gerizim e foi lida a lei de Deus lá, pela primeira vez, dentro da terra prometida. E os samaritanos, com o tempo, que não se levavam nada bem com os judeus. Também existe uma razão histórica para isso, não quero me deter nisso, no mérito disso, porque nos tomaria mais tempo. Eles acreditavam que aquele era o lugar de adoração. Aquilo era normal pensar daquele jeito. Assim como para o judeu era normal pensar que o lugar da adoração era o templo em Jerusalém. Ou seja, na prática, não somente os samaritanos e os judeus, toda religião estava restrita a um lugar físico de adoração. E o fato de estar restrito a um lugar de adoração específico, aquilo também incluía certos procedimentos, rituais e normas de adoração. Portanto, Jesus está dizendo, já não tem que ver com lugar. Não tem nada que ver com lugar mais. Automaticamente, Jesus está dizendo, se acabaram os rituais. Se acabaram as formas da adoração. E ele segue dizendo, mas a hora vem, disse Jesus, e agora mulher samaritana, agora é, ou seja, a partir de agora as coisas mudam, em que os verdadeiros adoradores, parece que existem falsos adoradores. Para que Jesus esteja falando de verdadeiros adoradores. E que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque o Pai procura tais adoradores. Deus é um espírito, e o que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. Essa expressão de Jesus, ela tem várias implicações, vários significados. Mas o mais importante dele é o seguinte: até aquele momento, para o seu conhecimento, o Espírito Santo de Deus ainda não tinha descido, porque ele viria, uma vez que Jesus haja ressuscitado, e haja ido ao céu. Chegou depois da Páscoa o tempo da festa das primícias, que é o Pentecostes, e no Pentecostes, pela promessa de Cristo, o Espírito Santo viria. E a partir da vida do Espírito Santo, aqueles que crescem em Jesus, aqueles que se arrependessem dos seus pecados, crescem nele como Filho do Deus Altíssimo, que rendessem incondicionalmente as suas vidas a ele, e pela fé o recebessem como Senhor, amo, proprietário, dono das suas vidas.
Essas pessoas participariam na contabilidade espiritual de Deus. Seriam contabilizados como mortos com Cristo e contabilizados como ressuscitados com Cristo. Para que, pelo poder do Espírito de Deus, eles fossem convertidos em novas criaturas. E uma vez convertidos em novas criaturas, o Espírito Santo viria para habitar dentro deles. Coisa que não acontecia antes. Mas não era só isso. Ainda que não está posto aí na tela. Mas lá em João capítulo 14, versículo 23, Jesus falou assim: o Espírito Santo virá para habitar dentro de vocês, aos seus discípulos, aos seus seguidores. E não só isso, ele falou: eu e o Pai viremos e faremos moradas também naqueles que creem em mim. Ou seja, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vieram para habitar dentro daqueles que crescem e recebessem a Cristo como Senhor e Salvador. Que tremendo isso. Só existia uma pessoa naquele momento que Jesus estava pregando. Existia uma pessoa somente que tinha o Espírito Santo dentro dele por determinação e soberania divina. Só uma pessoa tinha o Espírito Santo, ademais de Jesus: João Batista. É a única pessoa que tinha o Espírito Santo. Meu neto um dia perguntou: vovô, por que João Batista tinha que batizar Jesus? Outra pessoa não podia batizar ele? Eu falei: olha, tem uma série de razões por quê. Mas a principal delas, João Batista era o único que tinha o Espírito Santo. Era o único que tinha o Espírito Santo dentro dele. Se você quer conferir depois, Lucas capítulo 1, aí sai tudo aí sobre João Batista. É interessante. Adorarão ao Pai em Espírito e em verdade, por quê? Porque agora o Espírito Santo está dentro de você, dentro de mim. Fomos chamados por essa intervenção divina a ter uma união vital, uma união de vida, uma união e uma comunhão íntima com o próprio Espírito de Deus, o Espírito de Cristo dentro de nós. Fomos feitos um. E nessa união vital, espiritual, agora adoraríamos a Ele. E não somente por essa união vital, senão pela obra redentora, salvadora, justificadora, santificadora de Cristo em nós. Por essa verdade, agora, através dessa verdade, e por essa união espiritual com Ele agora, seria a adoração instituída por Cristo. A verdadeira adoração. Ou bem, os verdadeiros adoradores que Deus busca e precisa, seriam desta forma agora. Não mais rituais, não mais lugares. Mas sabe qual é, quando eu falei com vocês que era amplamente desconhecido esse conteúdo dessa reflexão? Porque a maioria das pessoas, escuta bem, a maioria das pessoas no mundo, a maioria das pessoas que se confessam cristãos no mundo, ainda não sabem onde está o templo. Deus está no seu templo. Atos, capítulo 17, versículo 24. Coloca o texto para a gente, por favor, Letícia. O Deus que criou o mundo e todas as coisas que estão nele, que é Senhor do céu e da terra, não habita mais em templos feitos por mãos.
Ele não habita mais em templos feitos por mãos. E esta verdade se topa com uma triste realidade. Nem sequer o povo de Deus sabe onde está o templo, a habitação de Deus. Hoje se venera mais os templos feitos de pedra, de tijolo, que o verdadeiro templo. São poucos os cristãos que entendem onde está o templo. São muito poucos. Sabe por quê, queridos? O dia que o povo de Deus for acordado e entenda onde está o templo de Deus agora, a igreja vai experimentar um tremendo avivamento. O nosso país vai mudar, a sociedade vai ser impactada, vai mudar. O dia que o povo de Deus descobrir que Deus moveu a casa dele para outro endereço. Deus decidiu que a morada dele, o templo dele vai ser em outro lugar, não é mais em Jerusalém. Os judeus estão empenhados em construir um terceiro templo. Os de São Paulo ganharam dele. E o povo tem muito pouco de Deus, inclusive. Tem muita gente cristã que estão aliados aos judeus para a construção de uma terceira aberração em Jerusalém. Mas o templo de Deus segue perdido para a maioria do povo de Deus. O dia que o cristão, querido, o dia que você e eu chegamos a entender que a glória do terceiro templo já existe. Sabe onde está o terceiro templo, queridos? E a glória do terceiro templo é maior que a glória do segundo templo. Porque não somente Jesus entrou nele. Ele falou, não, pode ser eu e o Pai, e o Espírito Santo também. Vamos entrar os três lá. A glória do terceiro templo. Bom, a escala de valores de Deus, a cosmovisão de Deus, parece que não tem nada a ver com a nossa cosmovisão humana. E nossa escala de valores. Mas é o teu corpo, você que creu em Jesus e tem a Ele como Senhor e Salvador. Ele decidiu que o seu corpo é a nova morada dele. É a morada temporária ainda, não é a definitiva. Mas é a realidade presente, segundo o próprio Deus. E queridos, quando você entende que esse templo, o altar está aqui dentro. O altar está aqui dentro. E sabe o que mais? O templo de Deus sempre teve sacerdotes. Esse aqui temos outro problema. Outro problema nós encontramos. Existe uma doutrina que eu creio que ha sido obra de Satanás, esconder essa doutrina do povo de Deus, que se chama o sacerdócio universal daquele que crê. Todo aquele que diz ser filho de Deus, todo aquele que diz ser cristão verdadeiramente, todo aquele que nasceu de novo e foi convertido em nova criatura para a glória de Deus, você foi constituído segundo as Escrituras como parte da nova casta sacerdotal. E como tal, somente vocês podem ter acesso à presença de Deus. Só vocês podem se dirigir a Deus sabendo fielmente que Ele vai ouvir as suas orações. Talvez não vai atender tudo que você pede porque está pedindo fora da vontade dEle.
Mas uma coisa é certa, ele por desenho próprio, ele vai ouvir a sua oração, porque ele falou que você é sacerdote. Somente os sacerdotes podem adorar a Deus, e Deus só recebe a adoração dos seus sacerdotes. Ou seja, se já pudéssemos chamá-la assim, não gosto da expressão, mas pudéssemos chamá-la a religião de Cristo, já está estabelecida. Está o templo, Deus está no seu templo, tem um altar e tem um sacerdote. Deus decidiu isso. Não foi a religião, não foi o sistema. Eu me lembro ainda que na minha vinda do Chile para cá, naqueles tempos, era como, não sei, parece que eu tinha, não sei, pegado a mania de João Batista, não sei, mas dava uma mensagem muito forte, muito dura. Mas não, ainda assim, não deixava de ser verdade as coisas que eu falava. E eu falo isso não somente para o povo chileno, eu falo isso para o nosso povo brasileiro. Os templos se converteram na muleta dos hipócritas. Os templos se converteram na muleta dos hipócritas, porque lá fora fazem de tudo. Fazem o que quer. Na hora que a coisa fica da BO lá fora, a coisa fica difícil, fica complicada lá fora, vai para o templo. Porque no templo, queridos, segundo o entendimento de todos, ainda que seja verdade, está Deus. No templo está a bênção que todo mundo busca. No templo está a comunhão. No templo está a oração. No templo está a santidade. No templo está a pureza, os sagrados também. E é muito conveniente para a maioria isto, que o templo siga sendo de pedra e de tijolo. É muito conveniente. Porque eu sigo fazendo o que eu quero lá fora, e lá dentro eu viro o olho para trás, como a pessoa mais santa do mundo. Mas sai daí, tem licença para pecar e licença para matar. É por isso, eu estou falando, e você sabe que eu estou falando da realidade. Os templos são a muleta dos hipócritas. Logicamente, existem exceções, existem pessoas honestas, espiritualmente falando, existem, que talvez nem entendem essas coisas totalmente, existem, mas lamentavelmente, não é a maioria, nunca foi maioria. Você sabe do que eu estou falando. No templo, queridos, está a santidade, a presença de Deus, a pureza, a comunhão. Está a nossa unidade espiritual. O dia que o povo de Deus entender isso, que vai ter que levar esse templo no carro para ir trabalhar, vai ter que levar ao templo, muitos vão ter que levar o templo no busão, vão ter que levar o templo lá para o escritório, para a empresa. E sabe onde é mais difícil manter esse templo? Debaixo do teto da própria casa. O templo não pode ser profanado. A Bíblia diz que o templo de Deus é santo. Será? Bom, a Bíblia diz que sim. Vamos ler outro texto. 1 de Coríntios, capítulo 3,
versículos 16 e 17. Acompanhe, por favor, aí a leitura. Olha bem o que diz aí. Vós sois o templo. Vós sois o templo de Deus. E o templo de Deus é santo. E aquele que profanar o templo de Deus, Deus vai destruir essa pessoa. Vamos ainda a 1 de Coríntios, capítulo 6, versículos 19 e 20. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que está em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, ou seja, você não se pertence. Muitos crentes pensam que o que aconteceu na cruz, que nós fomos salvos, nossa alma foi salva, e a maioria não tem ideia do que é alma, na verdade. A palavra alma tem pelo menos 15 significados na Bíblia. Muitos acreditam que no céu somos todos como se é aquele personagem de quadrinho que chamava Gasparzinho, fantasminha camarada, tudo voando. Né? Bom, isso era da minha geração, não sei se os mais novos experimentaram isso. Muita gente crê que é nosso espírito, nossa alma foi salva, e esse corpo aqui não vale nada. Para aqueles que pensam assim, olha o que diz o versículo 20. E que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por um preço. O sangue de Cristo é o preço. Portanto, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Nosso corpo também foi redimido na cruz do Calvário. Foi comprado pelo sangue de Cristo para pertencer a Deus. É por isso que essa linguagem que existe por aí, que vocês conhecem muito bem, meu corpo, minha escolha, né? Não tem ideia do que estão falando. Não tem ideia do que estão falando. Se crê que é o corpo dele, é a sua escolha, estão roubando, são ladrões, estão roubando algo que não pertence, pertence a Deus. Foi comprado, foi redimido por Cristo na cruz do Calvário. E sabe por que Cristo comprou o corpo nosso? Ele redimiu, purificou, resgatou, santificou, limpou a casa, sabe para quê? Ele falou, porque eu quero morar ali agora. Porque eu vou morar ali. Comprei uma casa nova, disse Jesus. E eu tenho um lugar que eu vou morar é santo. Por isso eu estou dizendo, queridos, o dia que o povo de Deus entenda isso, tudo aquilo que conhecemos por igreja hoje vai mudar. Tudo vai mudar. E disse, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais são de Deus. Honestamente espero de todo o meu coração que Deus possa seguir falando nas suas vidas. Vamos ler ainda 2 textos para poder concluir esta reflexão desta manhã. É um texto muito conhecido, especialmente pelo povo cristão. João capítulo 14, versículo 2. João 14,
Jesus falando com seus discípulos: na casa de meu pai há muitas mansões, alguns dizem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito: eu vou preparar-vos um lugar. Já escutei todo tipo de história com respeito a isso. As coisas mais absurdas, coisas do arco da velha, eu já escutei sobre o entendimento de muitos sobre isso. Até tem personagem no Brasil vendendo terra no céu, vendendo lote no céu. Você já sabe disso, né? Não, é verdade. Tem gente vendendo lote no céu aqui no Brasil e tem gente comprando. Loucura vai vender, mas quem está comprando. Se é doido quem vende, pior é quem compra, né? Lote no céu. Não, e algum, de repente, escuta alguns irmãos falam assim, logicamente, sem um maior entendimento, sem uma compreensão mais profunda do texto. Alguns dizem: vamos ter mansões no céu? Eu vou ter uma mansão, eu quero mais de 700 metros quadrados. Uma casa do Tiago e ele quando chegar lá em São Paulo. Não, é interessante que a palavra grega para essas mansões aqui, no grego é moné. E essa tem, por exemplo, significa, na verdade, Jesus está dizendo: tem lugar onde está. Isso que Jesus está querendo dizer, vai ter lugar onde está. Mas também significa morada, residência, e também se traduz a palavra moné como mansão. É por isso que aparece em algumas Bíblias a palavra mansão, é por isso. Mas o que é que nós entendemos como mansão? Não, da lei de Macedo, lá em Campos do Jordão? Não é. Nós precisamos entender o que é que Deus está falando, o que é que Jesus está dizendo aqui. É muito importante lembrar que o próprio João falou que quando Cristo vem, nós seremos semelhantes a Ele na sua vinda. Ou seja, vai ser necessário que Ele saia do céu. Por que Ele tem que sair do céu? Porque ninguém chega lá. Não existe nenhuma possibilidade de que um ser humano chegue no céu. Não tem nenhuma possibilidade. É por isso que Cristo sai do céu, arrebata e se encontra com a igreja. E nesse encontro são transformados. Tudo aquilo que falta de Cristo em nós se completa. Que é o propósito eterno de Deus, que sejamos Cristo. Porque aquele que não é Cristo, isso tem que acontecer fora do céu. Porque todo aquele que não é Cristo não entra no céu. Ou seja, só Cristo entra no céu. A vontade suprema de Deus para a sua vida, a minha vida. Nós escutamos o Tiago pregando sobre isso recentemente. É ser como Cristo. E eu vou lembrar essas palavras, Tiago, por favor. Nós devemos lembrar isso. Nos congregamos, não venhamos pedir, pensamos uma coisa só, uma coisa. Senhor, deixa eu ser como o Senhor. Esse é o melhor pedido. Não existe um pedido maior que você possa fazer que isso. Ser como Cristo. Porque essa é a vontade suprema de Deus para a sua vida e minha vida. Agora, como será essa morada? E com isso vamos concluir a reflexão. Isso eu vou ler aqui para vocês, o texto vai aparecer aí na tela. Paulo, o apóstolo, ele explica em que consiste essa morada, do qual Jesus está falando. 2 Coríntios, capítulo 5, do versículo 1 ao 5. Porque sabemos, pode ser que a versão da Bíblia que aparece seja um pouco diferente, ok? Mas está falando a mesma coisa. Porque sabemos que se a nossa casa terrestre
Não está falando da sua casa que tem 3 quartos, 4 quartos, por favor. Se a nossa casa terrestre, deste tabernáculo, deste templo, fosse dissolvida, nós temos um edifício de Deus. Aí eu pensei que era uma mansão. Não. Temos um edifício de Deus, uma casa não feita por mãos, eterno nos céus. Pois nisto gememos, desejando ardentemente ser revestidos da nossa casa que é do céu. E se é que, estando vestidos, não fomos achados nus. Quer dizer, nem nessa casa, nem na outra, está falando. Porque nós que estamos neste tabernáculo, neste templo, gememos, sendo sobrecarregados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que a mortalidade seja engolida pela vida. Ou seja, querido, está falando de um corpo glorificado, que é a promessa de Deus. Na vinda de Cristo, todos aqueles que são dele terão um corpo glorificado como o corpo de Cristo. Esta é a casa. Essa é a casa da qual Jesus está falando. O apóstolo Paulo entendeu claramente isso. Ora, quem nos moldou para isso mesmo foi Deus, que também nos tem dado o penhor do Espírito. Ou seja, seu Espírito habita em nós agora, como garantia de que isso vai acontecer. Glória a Deus por essa gloriosa verdade, maravilhosa verdade. Amados, eu espero que nenhum de vocês saia desta reunião esta manhã, sem saber onde está o templo de Deus. Onde está o novo endereço de Cristo. Deixemos de venerar as 4 paredes de tijolo e de pedra. Parece que existe uma veneração maior pelos templos feitos de mãos, deixando de lado ao léu o verdadeiro templo. Tem alguma coisa que não está certa, que está errada, como dizem os políticos. Amém?